Olá, Katia, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu explicar qual que é a ideia aqui desse ambiente, tá? Peguei as medidas ali e considerei 4 metros de altura o pé direito. Depois a gente ajusta para mais ou para menos, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Como na última visita, eu conversei com o Marcelo e com o encarregado aqui desse setor, ele falou que não pode ter vento, que não pode ter nada, que é complicado, que seca a tinta e tudo mais, tá? Qual que é a ideia, né? É a gente fazer uma circulação de ar da seguinte forma: insuflando o ar de um lado e exaurindo do outro. Há uma taxa que a gente consiga manter um certo fluxo de ar aqui dentro sem ter uma corrente muito forte, tá? Então, com isso, a gente consegue ter como se fosse uma renovação de ar aqui dentro, mas com um pouco de vento, sabe, passando ali pelo ambiente de forma cruzada para poder circular o ar aqui, tá? O que acontece, né? A gente tem 3 aberturas, essas aberturas, desculpa, e essas aberturas elas ficam abertas ali na maioria dos casos. Então, se a gente ligar somente o exaustor, ele vai sugar daqui, daqui e daqui, tá? Então a gente precisa colocar ar aqui dentro para não ficar puxando esse vento daqui dos outros ambientes. Então a gente pega esse ar da onde? De fora. E esse ar ele não é tratado, ele não é nada, ele só tem um filtro de forma que não traga impurezas para cá. Mas supondo que lá fora esteja 30 graus, 35 graus, com certeza aqui dentro vai estar bem mais do que 35 graus. Então qual que é a ideia? Fazer esse ar entrar aqui, passar por aqui e sair aqui, tá? Então existem algumas regrinhas, alguns indicadores normativos. Por exemplo, só vou explicar o que eu pensei aqui, tá? Dentro dos clubes de tiro, em especial fora do país, nos Estados Unidos, que eu mais estudo, a gente tem uma circulação de ar dentro que não é muito forte, porque se for muito forte incomoda quem atira, tá? Eu vou colocar algumas imagens aqui pra gente ver. Então, por exemplo, tem as baias onde o pessoal atira. Deixa eu ver onde é que tem uma mais fácil aqui. Aqui. Então tá. Então, por exemplo, tem o pessoal que atira aqui e aqui são os insufladores. Então perceba que é como se fosse não, ele é arredondado, né? E aqui ele não tem aleta, ele é microperfurado. Então é uma tela microperfurada, como se fosse aquelas telas de loja de shopping, tá? Isso faz com que a corrente de ar ele não venha de uma forma turbulenta, ele vem de uma forma mais laminar, seguindo a mesma ideia, o mesmo conceito do ar-condicionado wind-free. Tá? Então esses aparelhos de ar-condicionado da Samsung, ele segue o mesmo conceito. Então isso aqui é novo, é lançamento, tal. Então isso daqui já é antigo, tá? Então, por exemplo, o pessoal tá atirando lá, então não tem uma corrente de ar muito forte na cabeça dele, porque acaba atrapalhando e tudo mais. Então perceba que o ar sai de um lado, deixa eu ver se abre essa imagem aqui para ficar melhor pra gente. O ar sai de um lado e vai para o outro. Então perceba aqui também que os coletores estão baixos, tá? Então a gente pode trabalhar essa ideia de colocar embaixo, em cima, então a gente precisa estudar e avaliar um pouco mais. Mas em princípio a ideia seria o quê? Utilizar esse conceito no ambiente de vocês, que seria mais ou menos isso, ou colocar aqui, ou colocar desse lado. Coloquei aqui que é o mais extremo, que daí ele, querendo ou não, ele vai vir para cá, ele vai puxar, ele vai fazer essa circulação de ar, então ele vai acabar passando por aqui. Claro que ele não vai dar essa volta, ele não vai pegar daqui ele pode pegar até da porta, ó. Mas ele vai ter uma circulação de ar, então uma circulação tal que vai tirar aquele cheiro forte ali de dentro e vai ter uma renovação de ar constante a uma taxa mais leve, mais tranquila, de forma que a gente tem uma corrente pequena aqui. Ah, Fernando, instalou e a corrente está forte, o que a gente vai fazer? Bom, pensei nisso, o que a gente pode fazer? A gente calcula, tá? Seguindo a normativa, que tem aqui uma taxa de 0,38 metros por segundo, e a gente instala inversores de frequência. Então a gente pode colocar inversor de frequência na entrada e na saída, de forma que a gente consiga, né, trabalhar
a taxa de entrada e a taxa da saída. E diminui um pouco, mas ainda assim, por exemplo, mantém a exaustão. Então a gente pode diminuir um pouco a insuflação para não ter tanto ar entrando aqui, mas a gente pode manter a exaustão. E daí ele vai puxar do que está sendo incluído aqui dentro desse ambiente, e aqui desse lado, pelas portas, tá? Outro ponto também para a gente considerar, que é importante isso para vocês, é trabalhar com uma taxa de pressão negativa aqui dentro. Por quê? Porque como tem o cheiro da tinta, aquele cheiro que acaba incomodando, quando a gente trabalha com pressão negativa, vou colocar uma imagem aqui para exemplificar, a gente... É isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de hospital, tá? Que a gente usa bastante, mas serve também para o nosso caso. Então, qual que é a ideia? Supondo que vamos substituir essa sala de isolamento pelo setor de silk, vamos substituir vírus, bactérias e fungos por um tipo de cheiro ou alguma coisa que esteja incomodando ali. Tá? Então, o que acontece? A gente cria uma pressão negativa de forma que a gente consiga exaurir esse cheiro lá de dentro. Tá? E o que é pressão negativa? É quando a gente tira mais ar do que entra. Tá? Então, quando a gente tem, vou dar um exemplo aqui, supondo que a gente esteja tirando 20 mil metros cúbicos por hora de ar e esteja incluindo somente 10 mais as portas. Então, você perceba que a gente tem um diferencial de pressão. E essa diferença de pressão faz com que a gente consiga tirar com mais eficiência o cheiro lá de dentro. E aí, claro que a gente vai para cima dos estudos, também tem as normas, uma taxa de renovação por hora máxima. Máxima não tem, né? Mas vamos falar assim, para a gente ter um limiar ali. A gente pode trabalhar com 10, 20, 30, 40, 50, 60 renovações por hora. O que vai mandar, nesse caso, né, que a gente está estudando e adotando outras regrinhas, é o quê? É a taxa que ele vai passar por essa área aqui, ó. Então, por exemplo, supondo que eu tenho essa área, eu vou passar uma quantidade X de ar aqui e vai sair. Essa quantidade X está relacionada diretamente com o número de renovações por hora desse ambiente. E aí preciso calcular. Então a gente monta uma planilha e vai colocando, vai informando dados. Então assim, é possível a gente fazer, é possível a gente colocar controle nisso daqui, então é possível, tá? Então veja se isso atende à demanda de vocês, à necessidade de vocês. Se sim, aí eu consigo montar algo aqui, encaminhar para vocês e aí a gente consegue avançar com essa ideia. E o mais legal disso daqui é que vocês mesmos podem montar. Eu consigo dar o suporte para vocês e eu vi que só pelo que vocês já fizeram aí, isso daqui é bem tranquilo. Tá bom? Então acho que é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma informação aqui para passar. Basicamente é isso. Esse é outro clube de tiro. Então você vê que praticamente cada baia tem o seu sistema de insuflação e todo microperfurado. Nenhum é do tipo de aleta, tá? Aqui no Brasil a maioria é assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Grelha de alumínio. A grelha de ventilação. Aqui no Brasil costuma ser assim. O que acontece? Quando você quando você coloca esse tipo de grelha, ele gera uma ventilação turbulenta. E esse turbo, vamos falar assim, essa bagunça, né, que vem do ar ali, ele acaba incomodando o atirador. Então, por isso que isso aqui é bem antigo, lá o pessoal adota esse tipo de sistema. Tá bom? Eu acho que basicamente era isso aí. Ah, tá, aqui, ó, legal. Mais uma pequena observação que está relacionado com o tipo de tela, ó. Nas lojas, ó, tem as telas perfuradas. Então isso aqui é fácil de achar. O que a gente vai precisar é simplesmente fazer essa volta aqui, ó. Isso aqui a gente faz de tubo galvanizado. E aí essa volta a gente consegue fazer com essa tela perfurada. Isso que compra é tranquilo. Não é nada de outro mundo, não. Deixa eu ver se tem mais... Não, acho que basicamente é isso mesmo. Tá bom, Kátia? Então eu fico no aguardo. Se você sinalizar, falar, Fernando, é isso mesmo que a gente precisa, tal... Aí eu consigo me aprofundar dentro dos cálculos e chegar nos números de equipamentos e de dimensões. Esse daqui não foi dimensionado, foi só feito aqui um demonstrativo para vocês, para poder exemplificar, né, e explicar como é que funciona essa questão de ventilação. Tá bom? Valeu, obrigado, fica no aguardo, até mais, tchau, tchau.